Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos hoje aqui retomando aí as nossas aulas do nosso projeto aí da Guarda Municipal, do concurso da Guarda Municipal de Mariana. Ficamos uns dias fora aí, em torno de 15 dias fora, né? Consegui publicar algumas aulas, mas outras eu já não consegui mais porque eu estava de férias. E aí eu estava em viagem e aí cheguei em alguns locais onde que eu não tinha dificuldade de acesso à internet. Então eu não consegui publicar algumas aulas, disponibilizar algumas aulas. Mas estamos aí retomando agora, ok? Retornando de férias aí ontem, hoje já estamos retomando as nossas aulas. E agora nós vamos com todo vapor, hein? Nós já estamos chegando aí na reta, né? Final aí. Daqui a pouquinho o concurso está chegando aí da Guarda Municipal. Já estamos em abril, houve a mudança no edital aí. Mas foi bom que possibilitou a gente a estudar um pouco mais, preparar um pouco mais, tá bom? Então hoje nós estamos aí retomando nossas aulas, as aulas de hoje que nós vamos disponibilizar aqui para vocês, a aula gravada, a aula de Direitos Humanos, a última aula de Direitos Humanos, ok? E aí a gente vai hoje falar sobre o Pacto São José da Costa Rica, nós vamos fechar o Pacto São José da Costa Rica. Esse pacto, ele não está previsto no edital da Guarda, mas ele é muito importante vocês saberem, porque há um link, né, do Pacto São José da Costa Rica com a nossa Constituição. Nós já abordamos esse assunto aí para vocês. E também ele reforça muitos conceitos da nossa Constituição, os artigos que nós já estudamos. Vocês vão ver lá que tem muita coisa ali que vai reforçar, vocês vão relembrar e vocês vão entender por que, que a nossa Constituição tem essas previsões aí, de alguns artigos aí, que são oriundos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são oriundas do Pacto São José da Costa Rica, no qual o nosso país, Brasil, ele é signatário, tá bom? Então é importante vocês verem essa aula, como eu falei, né, do Pacto São José, se vocês for ver o edital não vai estar constando lá, mas ele é extremamente importante, que ele reforça todos os conceitos da nossa declaração, reforça os conceitos da nossa Constituição e algumas previsões da nossa Constituição oriunda do Pacto São José da Costa Rica, como por exemplo a proibição, né, da prisão civil aí por depositário infiel, que nós conversamos isso com vocês lá, tá bom? Então boa aula para vocês, vamos lá, vamos forçar agora, mandar ver, agora nós vamos fazer muitas aulas agora, vamos postar aulas todos os dias e vamos dar aulas ao vivo também, para que vocês possam já, né, chegar afiados na nossa prova que já está se aproximando da Guarda Municipal de Mariana. E vamos ter muitas aprovações, se Deus quiser. Ok, pessoal? Boa aula, vamos lá então. Então vamos lá, aula 5, Direitos Humanos. Hoje a gente vai dar uma esticadinha aí, são mais slides, né? Porque eu quero fechar tudo hoje. Então vamos lá, bora lá. Vamos falar então aí, no Pacto São José da Costa Rica, nós paramos lá no artigo 4, agora nós vamos entrar no artigo 5º, né? Que fala aí sobre o direito à integridade pessoal, né? O artigo 5º, então, prevê lá alguns incisos. Inciso primeiro, toda pessoa tem o direito de que se respeita a sua integridade física, psíquica e moral. Um inciso aí bastante tranquilo, né? Que, como eu falei para vocês aí, o Pacto São José da Costa Rica, ele foi elaborado em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitos artigos lá né, são repetidos, e como nós já estudamos lá, então é bem tranquilo. Esse inciso aí é um deles, né, que fala que o direito respeita a integridade física, psíquica e moral. Ah, mas isso aí é lógico, eu sempre falo isso, né, mas aí parece bem lógico, e é lógico mesmo hoje. Lembrando sempre, 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 Declaração Universal de Direitos Humanos veio depois da Segunda Guerra, onde não havia respeito nenhuma integridade física de ninguém, muito menos psíquica e moral, né, com as atrocidades todas que nós tivemos aí nos pós-guerras, né? Então, o inciso segundo fala isso aí, lá no inciso primeiro. No inciso segundo, ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito, devido à dignidade inerente ao ser humano. Então, coloquei em vermelho aí. Sempre quando eu coloco em vermelho é para chamar atenção. Ninguém deve ser submetido à tortura. Por que eu sublinhei aí, destaquei o ninguém? Porque já vi em provas lá mudando isso daí. Colocar ninguém deve ser submetido à tortura, com exceção de presos de alta periculosidade,
Então, com exceção de presos que tenham cometido os crimes hediondos e que não queiram confessar, enfim. Então, é ninguém, nem o pior dos presos pode ser submetido à tortura, ok? Muito menos penas ou tratos cruéis, desumanos e degradantes. E aí vai lá, ó, toda pessoa também, destaquei toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito, dignidade inerente ao ser humano. Por que eu destaquei toda pessoa? Porque já teve prova lá que também coloca como exceção, as pegadinhas, né? Toda pessoa, com exceção daqueles que cometeram crimes cruéis, merecem respeito e devido à sua dignidade. Não, então é toda pessoa mesmo, dependente do crime que ela tenha cometido. Inciso terceiro, a pena não pode passar da pessoa do delinquente. O que quer dizer isso aí, pessoal? Como assim, né? A pena não pode passar da pessoa do delinquente? É porque só pode ser apenada aquela pessoa que cometeu o delito. Ó, isso parece lógico? Parece. Mas, por exemplo, não pode ser cometido. Às vezes a pessoa cometeu um delito e o irmão dela é apenado. O familiar dela sofre com aquela pena também, é apenado também. Ah, porque você é da família, então todo mundo vai pagar. Não, a pena não pode passar da pessoa do delinquente, só tem que ser submetida única e exclusivamente a quem cometeu o crime, né? No inciso 4, os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas humanas. O que é isso, comandante? Como assim? Processado ficar parado de condenado? Como é isso? Por quê? Nós temos aquelas pessoas que são presas em flagrante delito. Essas pessoas que são presas em flagrante delito são presas e conduzidas à presença do delegado de polícia e, por sua vez, sendo ratificado aquele flagrante, aquela pessoa é conduzida presa para um estabelecimento prisional. Geralmente, são cadeias públicas, né? Ou locais que não tem isso aí, são locais, os presídios mesmo. Mas existe a diferença entre os processados, que são essas pessoas que estão presas em flagrante, eles vão responder a um processo ainda. Apesar de estarem privados da sua liberdade, porque cometeu um crime bárbaro, ou porque cometeu um crime pode vir cometer outros, então já são colocados em situação de preso, mas eles ainda não são presos definitivos, ou seja, não são presos condenados. Os presos aí, no caso, são os processados, que vão responder ao devido processo legal. E temos aqueles que são condenados, ou seja, já foi preso, já respondeu o processo, já foi transitado em julgado, não cabe mais recursos, esses são condenados. Aí os condenados vão para um presídio, e aí eles vão cumprir a pena deles lá que eles foram condenados. Então, por vezes, principalmente aí, né, no Brasil, onde nós temos aí todas as deficiências aí dos estabelecimentos prisionais, os processados ficam junto de condenados. O processado, né, vai ser conduzido para um presídio porque não tem outro local. Ou, às vezes, tem condenados aí que não tem presídio naquele local, ele está lá na cadeia pública, às vezes, que acontece. Tem cidades que tem cadeia pública. Então, se caso isso acontecer, né, os processados, eles devem ficar separados dos condenados. Como? Em celas separadas, em ambientes separados. Por que isso? Por que o processado tem que ficar separado do condenado? Porque o processado nós temos ainda a presunção da inocência, já falamos isso, vamos falar de novo. Então, ele pode ser que ele seja colocado em liberdade a qualquer momento. E, se ele ficar ali com o condenado, entende-se que ele corre risco, ou entende-se que ele vai se envolver com o condenado, aí sim, ele pode aprender, se tornar um criminoso, e por aí vai, ok? Então, sempre, em tese, né, sempre que possível, né, salvo em circunstâncias excepcionais, quando não tiver jeito, os processados devem ficar em local separado dos condenados, ok? Costuma cair isso aí em prova, hein? Os menores. Os menores, quando puderem ser processados, porque nem sempre menor pode ser processado, né? Depende do delito que ele cometer, devem ser separados dos adultos. Ou seja, o menor sempre tem que ficar separado de adulto, ok? Tem estabelecimento específico só para menores, porque os menores são os locais aqui onde que eles vão se, em tese, reeducar, né? Então, os menores também têm que ficar separados dos adultos e conduzidos a um tribunal especializado com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Porque menor, como já falamos, ele não comete crime, ele comete ato infracional.
e aí então ele não deve ficar junto com os adultos. Pela mesma lógica, né? Que em tese ele está ali para ser submetido a um tratamento, ter uma recuperação, e com um adulto condenado ou não, ele poderia sofrer influências, né? E aí se tornar um criminoso contumaz. Inciso sexto, as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial, guarda essa palavra, a reforma e a readaptação social dos condenados. Ou seja, pessoal, os presídios, eles deveriam, né? Devem, na verdade, ter o objetivo de readaptar socialmente o condenado. Felizmente, no Brasil, acaba que os presídios, a gente sabe, né? Se tornam mais uma escola do crime do que um local de readaptação social, porque lá os, né, criminosos de todo estirpe, de toda parte, acaba que aquilo se torna uma escola, né? A pessoa entra condenada num crime pequeno e depois ela vai aprender a como se pratica crimes mais graves. Mas as penas privativas de liberdade, a finalidade dela, essencialmente, é a reforma e a readaptação social, ou seja, para reintegrar aquela pessoa que foi presa, condenada, à sociedade. Ok? Então, isso aí costuma sempre cair em prova também. Coloquei uma observação aí, ó. Esse artigo 5º, que vai falar lá dos menores, né? Está previsto na DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. É considerado pela doutrina internacional uma norma jus cogens. O que significa uma norma jus cogens? É uma norma imperativa, é uma norma que deve ser cumprida, ela não cabe adequação. Quando é o artigo, né, no caso o artigo 5º, todo ele aí, todo esse artigo 5º, não é só o inciso 5º não, ok? Esse direito à integridade pessoal são normas imperativas, vejam aí, né? A pessoa tem um direito, o respeito à integridade, não deve ser submetida, é sempre imperativo, a ninguém, toda pessoa, não deve, não pode passar a pessoa do delinquente, os processados devem ficar separados. Então, isso aí são normas, esse artigo 5º aí, jus cogens, né? Significa ser uma norma imperativa, impositiva e obrigatória para todos os países do mundo. Se houver lei interna prevendo possibilidade, por exemplo, eu citei de tortura, essa lei não vai ser considerada pelos tribunais, ela vai ser considerada inválida, porque esse artigo 5º ele deve ser cumprido fielmente. Então, em nenhum país do mundo existe a possibilidade de ocorrer o crime de tortura. Legalmente, não existe lei em nenhum país do mundo nisso, porque a Declaração Universal, nesse artigo 5º, ela é obrigatória cumprir isso aí, ok? Lembre-se que eu falei para vocês. Aí a pena de morte. A pena de morte é uma norma jus cogens? Ela é obrigatória e imperativa? Não. Tem país aí, como alguns estados, né, nos Estados Unidos, é previsto a pena de morte. Então, ou seja, lá já existe isso daí. Agora, tortura pode? Não. Em lugar nenhum do mundo pode, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Artigo 6º, coloquei e já destaquei, tá vendo? É outra norma jus cogens, ou seja, outra norma que é obrigatório o cumprimento para todos os países do mundo. O artigo 6º vai falar sobre a proibição da escravidão e da servidão, ou seja, em nenhum lugar do mundo pode-se ter a previsão de escravidão ou servidão. Escravidão, né? A pessoa é obrigada a fazer um serviço, né, de forma obrigada, trabalhar para alguém de forma obrigada, submetida a tratamentos cruéis, desumanos e tal. A servidão é a pessoa sendo obrigada a servir a pessoa, né? É diferente aí, né? A questão da servidão com a escravidão. Mas tanto uma quanto a outra, não há essa obrigatoriedade da pessoa ter que prestar um serviço para alguém, tanto como escravidão ou como servidão. Então, o inciso primeiro, ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Então, em lugar nenhum do mundo é permitido o tráfico de escravos, tráfico de mulheres, ou a pessoa ser submetida à escravidão ou à servidão. Ok? O inciso segundo, ninguém, mais uma vez, ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa de liberdade, acompanhada de trabalhos forçados, diferente, hein? Olha só, trabalhos forçados é uma coisa,
escravidão, servidão é outro. Então, tem países que tem lá trabalho forçado. Mas o que é esse trabalho forçado? Essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena imposta por o juiz ou tribunal competente. Lá embaixo, ó, o trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Tem alguns locais aí, principalmente nos Estados Unidos, onde que existe a previsão legal do preso ter que produzir, do preso ter que trabalhar. E esse trabalho forçado, em que sentido? Forçado no sentido de ser obrigatório. Ele tem que cumprir aquele trabalho. Senão, a pena dele não será abatida, a pena dele não será contabilizada. Por isso que fala ali, ó, só que esse trabalho forçado, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da pena. Ou seja, você vai trabalhar forçado e não está contabilizando sua pena. Não existe. Ele faz o trabalho e o trabalho dele é contabilizado e geralmente contabiliza-se até mais, né? Às vezes um dia vale 2, quando a pessoa trabalha, um dia vale como 2 dias de pena e por aí vai. Mas em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, o trabalho forçado não pode afetar a dignidade, a capacidade física da pessoa. O que é dignidade? É tratar a pessoa como um animal. Não pode, por exemplo, né, ter um trabalho forçado nesse sentido. Também não pode ter um trabalho forçado que extrapole a capacidade física da pessoa. A pessoa não está aguentando mais, está caindo, está passando mal, está desmaiando. Não pode. Tem que ser dentro do que ela suporta, porque cada pessoa tem um tipo físico, cada pessoa tem um suporte físico. E também um trabalho intelectual, né? A mentalidade. Às vezes a pessoa é forçada a fazer um determinado trabalho intelectual que ela não tem condição de fazer aquilo, né? Então, e aí ela vai ser punida porque ela não consegue fazer aquele trabalho que ela não tem condição intelectual de fazer. Então, não se pode. Ok, pessoal? Esse artigo aí é importante aí vocês também salientarem. Como eu falei, todos esses artigos que eu estou falando aqui são 82, vou falar 20 e poucos, 26, são os mais importantes, né? Ainda no artigo 6º, agora no inciso 3º, não constitui trabalho forçado obrigatório para os efeitos deste artigo. Então, o que não é trabalho forçado obrigatório? Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade. Ou seja, se o juiz determina que o preso execute determinado trabalho ou ele autorize determinado trabalho, aquilo não é considerado um trabalho forçado ou trabalho obrigatório. Isso aí é uma possibilidade que existe para que a pessoa possa cumprir um trabalho determinado pelo juiz e isso vai diminuir a pena dele. Então, eu não quero fazer esse trabalho, não quero me submeter a isso, sem problema, pode não fazer. Contudo, a pena dele vai ser contada dia a dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas e se eu fizer o trabalho, por exemplo, tem muito acontece aí, né? Pessoal, alguns presídios fabricam bola de futebol, ou faz algum outro serviço aí, às vezes até externo, autorizado pela justiça. Então, cada dia desse aí, ele é contabilizado como se fosse 2 dias ou 3, dependendo aí da decisão do juiz, ok? Então, isso não é considerado trabalho forçado. Foi um trabalho que a autoridade judiciária competente determinou, ok? Aí esses trabalhos ou serviços aí são executados, mas sob uma vigilância, é lógico, né? Tem que ter uma vigilância, um controle das autoridades públicas. Então, quem está lá no presídio, né? A Polícia Penal, ela controla, acompanha esses trabalhos. Se for externo, ela acompanha também. E os indivíduos que executam não devem ser postos à disposição de particular, companhia ou pessoa jurídica de caráter privado. O que quer dizer isso aí? Não pode pegar lá, por exemplo, o preso para fazer um trabalho, para fabricar um determinado produto para atender o interesse de um particular. Vamos colocar ele numa fábrica lá, ele vai produzir um determinado material para aquela fábrica, e aquela fábrica vai ganhar dinheiro com isso. Não pode. O serviço dele tem que ser um serviço público, ou seja, vai ter um atendimento ao público, ok? Então, não pode ser para ter o interesse de uma determinada empresa particular para ela ganhar dinheiro às custas de um apenado que teve uma determinação judicial para ele fazer determinado trabalho. O serviço militar também, né? Onde que admite serviço militar, isso aí não é considerado trabalho forçado obrigatório, ok? Isso no Brasil nós temos, né? O serviço militar e nos países onde se admite a isenção por motivo de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Enfim, o serviço militar nosso aí não é considerado pena, não é considerado serviço forçado, nem obrigatório.
O serviço imposto em caso de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade. O que acontece aí? Isso aí, por exemplo, às vezes o país passou numa determinada circunstância, vamos supor, um terremoto, ou um perigo iminente, uma calamidade que está para acontecer. E aí precisa-se de realizar determinado serviço. E esse serviço só determinado grupo de pessoas, por exemplo, que realizam, né? Aí vem uma determinação, vocês têm que fazer aquilo, porque senão vai acontecer uma calamidade, vai acontecer um problema. Então, isso aí não é o trabalho forçado, isso aí tem o objetivo de evitar um perigo iminente ou uma calamidade, né? Então, isso aí também não é considerado trabalho forçado ou obrigatório, é uma decisão em prol do coletivo. E a letra D, o inciso D, o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Serviço normal que a gente faz aí, né, no nosso dia a dia, trabalha por empresa, faz um serviço. Eu, por exemplo, sou policial militar e eu sou acionado agora, meu comandante me ligou agora. Paulo, compareça aqui porque tu precisa de você aqui agora. Eu, como militar, eu tenho que ir agora. Paro a aula aqui e vou lá cumprir a determinação que o meu comandante mandou. A determinação legal, né, com toda certeza. E aí eu vou cumprir. Ah, isso é obrigatório? É obrigatório no sentido de eu ter que ir, né? Mas é um trabalho forçado? Não, não é um trabalho, não é considerado aí um trabalho forçado nesse sentido que nós falamos de escravidão, de servidão, coisas nesse sentido, ok? Isso aí já é uma determinação prevista em lei, prevista em normas, que a gente cumpre aquilo que já está estabelecido em lei. Bom, vamos lá. O artigo 7º, pessoal, direito à liberdade pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Isso aí nós já citamos, né? Está lá no artigo na Declaração Universal dos Direitos Humanos também. Eu lembro que caiu até uma pergunta aí, que aí falou, né? Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança particular. Não, segurança pessoal. Então, isso aí está lá na declaração, nós já estudamos sobre isso. Inciso 2º. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pela Constituição do Estado ou pelas leis de acordo com elas formuladas. Ou seja, ninguém pode ser preso sem uma lei que determine isso, né? Isso, inclusive, tem na nossa Constituição Federal, que toda prisão ela tem que ter um amparo legal, tem que ter uma determinação legal anterior a ela. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente isso aí, ok? Então, ninguém pode ser preso, ter sua liberdade, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas, ou seja, pela legislação. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrário. Também está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, tem na nossa Constituição e aqui também, né, no Pacto da Costa Rica. Ninguém simplesmente pode chegar, a polícia vão lá, vão pegar aquela pessoa, ele é suspeito, está preso porque eu quero. Vai ficar detido para a gente poder averiguar se tem algum problema. Já existiu isso no passado. Hoje ninguém pode ser submetido a encarceramento arbitrário, ou seja, se não tiver um flagrante delito ou se não tiver um mandado judicial, são os casos que a pessoa pode ficar presa e todas as determinações previstas aí no nosso Código de Processo Penal, ok? Pessoal, tiver alguma dúvida aí, passa aí, tá, pessoal? Vou dando uma olhadinha aqui, eu estou acompanhando o YouTube aqui também do lado, e aí, se for o caso, a gente para e explica, tá bom? Ver se tem alguma coisa aqui. Aqui o Lucas aqui, né? Colocou aqui, ó, o Pacto São José da Costa Rica prevê expressamente a pena de trabalhos forçados, isso é pegadinha de prova. Beleza, ô Lucas, exatamente. Essas pegadinhas caem direto, hein? E nessa última prova, simulado que nós fizemos aí, né, todo mundo caiu na pegadinha lá do militar que não tinha entrado de serviço, né? Aí todo mundo cometeu abandono de posto, como é que pode abandonar um posto se ele nem entrou no serviço? Então são pegadinhas. Amanhã tem simulado. Alguém tem dúvida que vai ter pegadinha na prova? Vai ter. As provas que a gente pega são provas anteriores e sempre tem pegadinha, por isso é importante ler o enunciado e com muita calma, hein? Inciso 6º. Toda pessoa privada de liberdade tem o direito a recorrer, né? É que a gente fala o duplo grau de jurisdição. Vocês estão aprendendo aí, né, no direito constitucional, no direito penal. Então, toda pessoa tem o direito a recorrer, né? Recorre a quem? A um juiz ou um tribunal competente para que esse decida, sem demora, sobre a legalidade da prisão ou detenção. Ou então ordene a soltura daquela pessoa que foi presa de forma ilegal. Então, sempre quando a gente tem uma atuação aí,
uma prisão que é realizada pela Polícia Militar, isso vai para a Polícia Civil. A Polícia Civil ratifica aquele flagrante ou não, e aí ele ratificando aquele flagrante, logo depois, momentos depois, aí, ou alguns dias depois, temos as nossas audiências de custódia. O que é audiência de custódia? É onde o preso é colocado lá perante o juiz, perante o promotor, e aí vai ser confirmada a prisão dele ou não, e aí ele vai e fala, eu fui preso, arbitrário, me bateram. Isso aí vocês vão ver quando vocês forem policial militar, acontece toda hora. Todo preso fala que apanhou. E aí o juiz determina uma apuração ou não, dependendo do caso, enfim. Mas aquilo se coloca à disposição do juiz para que ele possa, né, já verificar se houve alguma ilegalidade ali, e se confirmar aquela ilegalidade, ele é colocado em liberdade de imediato, ok? Nos estados partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que vir ameaçada e ser privada da sua liberdade tem o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido e nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Ou seja, a pessoa tem o direito a recorrer, esse recurso não pode ser restringido, só determinada pessoa tem direito a recorrer, outras não. Não pode, todas as pessoas têm direito a recorrer, não pode se restringir. E muito menos ser abolido, né? Não, a partir de agora, nos crimes de homicídio, não cabe mais recurso. Não, né, não pode abolir isso daí, não. De jeito algum, o recurso é uma parte, inclusive faz parte da democracia, né? Justamente para evitar absolutismo, decisões arbitrárias. Então, cabe o recurso para que outra pessoa ou outro tribunal analise aquele caso com outros olhares para confirmar ou não uma punição ou uma pena que foi aplicada a determinada pessoa. Inciso 7º. Ninguém deve ser detido por dívidas. Pessoal, esse artigo é importante, tá bom? Vamos aqui parar agora, prestar bem atenção nele, porque isso aí vira e mexe e cai em prova. Eu até fiz destaques neles aí, muito importante. Então, esse inciso 7 aí do artigo 6º fala, ó, ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedida em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. O que quer dizer esse artigo, esse inciso 7º? As pessoas, antigamente, nós tínhamos prisão por dívidas aí, obrigação alimentar. O que é obrigação alimentar? Pensão alimentícia. Então, é uma dívida, é um crime civil, né? A gente fala que é um crime civil. Então, tinha prisão por pensão alimentícia, por falta de pagar a pensão alimentícia, inadimplemento, e tinha também a prisão por depositário infiel. O que é esse depositário infiel? Exemplo de um depositário infiel. A pessoa comprava um carro, financiava o carro lá numa agência, pelo banco, e aí depois não pagava mais o carro, pagou uma prestação e não pagava mais nenhuma, e ficava com o carro. Antigamente havia decisão aí de pegar essas pessoas e elas serem presas. Ela não pagou, ela tinha que devolver o carro e ainda era preso. Igual quem não paga pensão alimentícia. Só que isso aí, ele estava em confronto, havia uma irregularidade com relação a essa questão aí do depositário infiel. Porque vocês estão vendo aí, ó, aqui no Pacto São José da Costa Rica, fala que ninguém pode ser preso por dívida, salvo obrigação alimentar. Ou seja, ninguém pode ser preso por dívida, salvo pensão alimentícia. Então, pensão alimentícia pode. E aí, o Brasil tinha prisão por depositário infiel. Como é que ficou isso aí? Houve uma chuva de recursos posterior aí, quando teve o Pacto São José da Costa Rica, e o Brasil aderiu. Todo mundo que era preso por estar como depositário infiel começou a recorrer. E aí houve uma chuva e teve que se fazer, né? A nossa lei permitia, mas o Pacto São José da Costa Rica, um pacto internacional, que o Brasil aderiu, ele não permitia. E aí eu coloquei lá, o importante, ó, como vimos no inciso, vimos acima no item 7 do artigo 7º da Confederação Americana de Direitos Humanos, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica, veda qualquer prisão por dívida, ressalvada a hipótese de devedor de alimento. Nesse sentido, o Pacto de São José só permitiu a prisão civil, que eu falei para vocês, né, era considerado um crime civil, na verdade é uma prisão civil, não é crime civil não, prisão civil por devedor de alimentos, excluindo qualquer outra hipótese, como no caso do depositário infiel. A nossa Constituição, como eu falei, lá no artigo 5º, ela previa a prisão do depositário infiel. Citei até o exemplo aí, né? Pessoa que compra o carro e não paga. Bom,
Veio aí, então, houve-se um monte de recurso, o Supremo Tribunal Federal decidiu. A emenda constitucional depois, então, lá, a emenda constitucional de 2004, ela acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º, conferindo aos tratados e às convenções de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, que forem aprovados pelo Congresso Nacional em votação de 2 turnos, ou seja, 3/5 dos seus membros, a equivalência à emenda constitucional. O que quer dizer isso aí, professor? Não estou entendendo nada. Essa emenda constitucional 45 de 2004, que veio depois, ela colocou que o Brasil, os pactos internacionais que o Brasil aderisse, tivesse força de Constituição. Fosse uma emenda, fosse um artigo constitucional. Aí, então, veio uma confusão. Se nós temos a emenda 45, que coloca que os pactos que o Brasil aderiu tem força de Constituição, de um artigo constitucional, e o Pacto São José da Costa Rica fala que o Brasil não pode, que as pessoas não podem ser presas por depositar infiel. E o Brasil tem no seu ordenamento jurídico, na Constituição, a previsão de prender depositário infiel, houve problema aí. Por isso que veio um monte de recursos, né? Quem era preso fala, olha, eu não posso ser preso, eu sou depositário infiel, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil aderiu, prevê que ninguém pode ser preso por depositário infiel, a emenda constitucional falou que o pacto tem força de artigo constitucional, eu quero ficar livre. Então, havia essa confusão aí, ou seja, como se fossem 2 artigos da Constituição falando coisas diferentes. Veio, então, essa situação foi pacificada posteriormente pelo STF pelo meio da súmula vinculante número 25. Ou seja, o que é súmula vinculante? Você já aprendeu, né? É uma decisão aí que vem do Supremo, que ela vincula todas as outras decisões. Então, essa súmula vinculante número 25, ela veio prevendo o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ou seja, então, hoje está pacificado, apesar de estar lá no artigo 5º ainda da Constituição, mas tem a súmula 25, que proíbe a prisão do depositário infiel. Ok, pessoal? Espero que eu tenha me feito entender. Eu falei até, perdi mais tempo aqui explicando, porque isso aí cai toda hora em provas de concursos diversos. Porque a pessoa lê lá, mais desavisado, né? Lá o artigo lá fala que pode ser preso depositário infiel. E aí ele vai e marca que pode. Então, não pode. No Brasil hoje, prisão civil, para vocês guardarem, somente somente sobre pessoa que tem obrigação alimentar, que não pagou a pensão alimentícia. Só esse caso cabe a prisão, ok? Que é a prisão aí, como nós falamos aí, né? Prisão civil. Guardem isso, hein, pessoal? Cai sempre aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Eu pulei um slide? Pulei? Deixa eu ver se eu pulei um slide. Pulei não, hein? Vamos lá. O artigo 7º, então. Fui no 1, no 2, no 3. Falei que todo mundo tem que ser conduzido à presença de um juiz. No prazo lá, razoável. Ah, tá. Deve ter sido isso aqui que eu pulei, então, né? Então, vamos lá. Ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada. Exatamente, eu pulei isso aqui. Obrigado aí quem me lembrou aí. Alguém me falou aqui. Esse inciso 4º aí, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção, sem demora, e da acusação dela, aquilo que é formulado contra ela. Não pode simplesmente chegar lá, ó, você está preso, me acompanha, vamos para a delegacia. Estou preso por causa de quê? Então, é obrigatório, a gente tem que prender e falar, você está preso por conta disso, disso. Você está preso porque você cometeu esse crime, ou porque você está traficando, ou você está com droga, ou você cometeu homicídio. A pessoa tem que saber por que ela está sendo detida ou presa. E ela é notificada logo após, né? Que é por isso que a gente caminha imediato para a Polícia Civil. E o inciso 5º, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada. É o caso que a Polícia Militar pega e encaminha diretamente à Polícia Civil, que é a autoridade que vai ratificar aquele flagrante ou não. O delegado vai avaliar se tem ali todos os preceitos legais e ele ratifica o flagrante ou não. E mesmo assim, ratificado o flagrante,
Posteriormente, eu falei para vocês da audiência de custódia, é levado aí a conhecimento do juiz, aquela prisão, do promotor, e ali ele já faz até uma avaliação se houve alguma irregularidade ou não, e se houver, ele já pode colocar em liberdade de imediato, ok? Então, a pessoa tem o direito a ser levada à autoridade autorizada por lei e tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou posta em liberdade. O que é isso aí, ser julgada em prazo razoável? É o prazo que a gente fala da prescrição, né? A pessoa não pode ser presa e falar, ó, fica aí, o dia que eu cismar, nós vamos verificar seu caso, nós vamos te julgar. E fica lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, e ela não é julgada. Por isso que no Brasil nós temos os prazos prescricionais. Vocês aprenderam na Constituição também e estão aí no direito penal. É o prazo de prescrição. Se em determinado momento, dentro daquele prazo ali que foi estabelecido por lei, a pessoa não foi julgada, ela é colocada em liberdade, o crime é prescrito. Ok? Então é por isso que se fala sobre o prazo razoável, ou então ela tem que ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Nós temos aí pessoas também presas em flagrante. Aí tem os mandados, aí vocês vão, né, vocês estão, não vou entrar muito em detalhe, mas tem ali a questão da prisão preventiva, que, ou seja, a prisão preventiva ela tem um prazo, né, porque ela está ali, como o próprio nome diz, ela é preventiva, para prevenir que aquela pessoa, por exemplo, ameace testemunho ou tal. Então, ela tem um prazo. Se dentro daquele prazo ali não se tomou providência, ou não, né, a prisão dela não foi passada, por exemplo, a prisão provisória, ela vai ter que ser colocada em liberdade. Então, existem os prazos legais aí que tem que ser obedecidos, ok? Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. É o que nós falamos, a pessoa, você vai ser colocado em liberdade, mas você vai ter que comparecer no fórum todo mês para você assinar lá que você está aqui no Brasil, que você está cumprindo determinada pena, que você está prestando serviço para a comunidade. Enfim, então a liberdade ela pode ser condicionada à garantia. Você vai ficar em liberdade, mas desde que você cumpra determinadas imposições que o juiz coloque de forma legal, tá bom? Então, realmente, eu tinha pulado esse slide aí. Falei sobre a questão do recurso, né, que tem o direito a recorrer, o recurso não pode ser restringido nem abolido. E falei do inciso 7º lá, que eu falei para vocês que é o mais importante, que ninguém deve ser detido por dívidas. A única dívida que a pessoa pode ser presa por dívida só se for por questão alimentar, pensão alimentícia. Não pagou, e essa da cadeia mesmo, hein? Essa da cadeia mesmo. Vocês vão ver, a gente cumpre mandado de prisão toda hora aí por pensão alimentícia que é inadimplente. E aí pacificou, então, ok, pessoal? Essa súmula vinculante 25 ela é importante. Mas a súmula vinculante 25 ela não está no rol dos assuntos aí previstos no edital. Não está. Mas ela vai cair na prova aí, porque o artigo 7 fala sobre a questão da prisão. Aí, se você falar, então pode ser preso depositário infiel. Se você não souber que tem a súmula 25, você vai errar a questão. Artigo 8º, são as garantias judiciais. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu gosto de ir parando e perguntando para sanar a dúvida de vocês. Beleza, a Amanda falou que eu pulei né, que eu pulei um slide, já voltei lá. Beleza. Aqui a Patrícia está perguntando aqui, ó, Coronel, boa noite. Se a questão falar, segundo a Constituição Federal, deveremos marcar o que está na lei, e se a pergunta for o STF é considerado ilícito, aí, Patrícia, o que eu entendi da sua pergunta aqui é o seguinte, sempre quando for fazer uma pergunta aí que for relativo a decisões aí do STF, essas decisões do STF, elas são assim, de cada caso. Então, o STF pode decidir determinado caso, mas o que vale é o que está na Constituição. Agora, quando se tem a súmula vinculante, que eu falei aí ela vincula todas as decisões. Ou seja, o STF decidiu sobre um caso e aquele caso depois passou por uma análise de todo o colegiado e o colegiado expediu uma súmula vinculante, ou seja, vinculou aquela decisão a todos os outros casos. Aí ela passa a ter força, como se lei fosse. Então, se tiver uma súmula vinculante, é uma coisa. Foi uma pacificação do Supremo Tribunal Federal. Agora, se é uma decisão de um determinado caso, aí aquela decisão não necessariamente vai mudar o artigo.
Às vezes decidiu um caso, mas outros não. Então, aí o que vale, o que impera é a Constituição Federal, ok? Mas no caso aí, o que que houve? Houve um conflito de decisões constitucionais. Havia decisão constitucional de que o depositário fiel podia ser preso, mas havia uma decisão do pacto, e o pacto ele é considerado como se tivesse força de lei, como se fosse força de lei constitucional. Então, ele é como se fosse dois artigos conflitantes. Aí o Supremo Tribunal veio e fez a súmula vinculante para decidir esse conflito. E a decisão foi que o Pacto de São José da Costa Rica, naquele caso, tem supremacia legal, por isso que então ficou decidido que não tem prisão por depositário infiel, tá bom? Então, quando tiver súmula vinculante, ela vincula aí, agora a decisão, se for só uma decisão do STF, cai na Constituição, na pergunta, por exemplo, o STF decidiu que no Brasil não pode mais ser preso pessoa por tráfico de drogas. O STF decidiu um caso. O que está valendo, a lei ainda está valendo. Agora, se houver uma decisão depois que mude a Constituição, aí é diferente, tá bom? Então, o que vale é a Constituição. Nesse caso aí, né, de STF e decisão constitucional. Então, o artigo 8, estamos falando aí sobre as garantias judiciais. O que é garantia judicial? São as garantias que a justiça, né, que a pessoa tem da justiça. Primeiro, toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável. É o que eu falei lá, né? A pessoa não pode ser presa e vai ficar lá, o dia que eu cismar, eu vou ir para te ouvir para ver se você está certo ou está errado. Não, tem que ter um prazo e ela tem o direito a isso. E quem que vai ouvir essa pessoa? Eu que fiz a prisão dela? Não, é um juiz ou um tribunal competente. Então a pessoa tem o direito aí de ser levada até a justiça, né? Para que o juiz decida, e isso tem que ser um prazo razoável, senão vai prescrever. Então, por um juiz ou um tribunal competente, independente, imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. O que esse inciso quer dizer, então, aí? A pessoa presa tem direito de ser ouvida o mais rápido possível na justiça. O juiz vai ouvi-lo. E aí o juiz vai decidir, fica preso ou não fica, ou vai implicar em alguma outra penalidade. Ou, por exemplo, você não vai ficar preso, mas você vai ficar sob prisão domiciliar. Aí o juiz decidiu isso, houve a decisão judicial, vai ficar preso sobre a prisão domiciliar. Ou então o juiz, às vezes, determina outra coisa, né? De natureza civil. Por exemplo, você quebrou o carro de alguém, você vai ser obrigado a pagar. A sua pena, você vai pagar uma multa. Enfim, são as naturezas civil, ou às vezes natureza trabalhista. Né? Não, a pessoa alegou lá que teve ofendido um direito trabalhista dela. Então, vai ter uma decisão da Justiça do Trabalho a favor ou contra ela. Então, são as decisões judiciais amplas, né? Penal, civil, trabalhista, ou o que for. Toda pessoa acusada de um delito tem direito que se presuma a inocência. Aí nós já, lá na Declaração Universal, nós já falamos sobre isso. Existe, inclusive, na nossa Constituição também, a presunção da inocência. Cometeu o crime mais bárbaro. Eu lembro que até que eu falei do Lázaro, né? O Lázaro cometeu aqueles crimes todos, foi preso, ele tem direito à presunção da inocência, porque está lá, ó, toda pessoa, independente do crime que ela cometeu, existe a presunção da inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas é que se prove, tem que ser provado. Não é porque alguém falou, porque ele confessou, tem que ter um processo, e nesse processo ele vai ter direito a recorrer, e aí, não havendo mais recursos, aí sim ela é considerada culpada. Então, até que ela não tenha condição de recurso, ou seja transitado em julgado o caso dela, não cabe mais recurso, até que isso aconteça, ela é considerada inocente. A pessoa está presa, está lá na cadeia, é considerada inocente? É considerada inocente se ainda não foi transitado em julgado o processo dele. Ele está lá por outra coisa, porque se colocar na rua ele vai cometer outro crime, ou ele vai ameaçar a testemunha, ou ele é um perigo para a sociedade, por isso que ele está lá. Mas ele, com relação àquele caso, ainda existe a presunção da inocência. Ou seja, o Estado tem que provar. E aí eu lembro que eu falei até para vocês que no caso do direito penal, vocês já aprenderam isso, né? O direito, o dever de quem tem que provar, né? O ônus da prova cabe a quem acusa. Então, se o Estado está acusando, o Estado é que tem que provar que a pessoa cometeu ou não aquele delito. Okay? Não é a pessoa que tem que provar a inocência dela, é o Estado que tem que provar que ela é culpada.
Então, ela pode até falar mentira, não fui eu não estava lá, nesse dia eu estava em casa, ela pode mentir descaradamente, mas que ela não tem implicação nenhuma. Testemunha não pode mentir, já falamos sobre isso, né? Mas a pessoa pode. Então, mesmo assim, ela é considerada inocente, mesmo com a mentira descarada. O Estado é que tem que provar, tá bom? O inciso A, então, aí, ó, tá. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias. São as garantias mínimas que toda pessoa tem. Primeiro, direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz. Às vezes a pessoa está presa aqui, vamos supor, um colombiano, um venezuelano, ou um norte-americano, ou um italiano, o que for. Ele cometeu um crime aqui e vai ser preso, mas ele não fala a língua do Brasil. Então, nós temos que conseguir um intérprete para ele, ou um tradutor, para que ele possa se expressar, né? Para que ele possa fazer o seu direito de se expressar para se defender. Okay? Então, ele tem direito gratuitamente, tradutor ou intérprete. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. Aquilo que nós falamos para vocês. Ele tem direito de saber do que ele está sendo acusado. Porque senão, como é que ele vai se defender? Não pode simplesmente pegar, levar para a cadeia, levar para a delegacia. Você fica quieto, você está preso e pronto, acabou. Não, ele tem que saber do que é, que ele vai ter que ter um direito de advogado, ele vai ter condições de se defender. Então, ele tem que ser comunicado previamente sobre a acusação que é formulada contra ele. A C, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. Então, a gente não pode chegar para o acusado e falar assim, ó, você tem 30 minutos para se defender, porque senão você vai ficar preso. Ou o juiz falar isso. Não, tem que dar todo o tempo para ele, tempo previsto em lei, os meios adequados, ele tem direito a advogado, ele tem direito a ter acesso aos processos, enfim, tudo que for para ele poder, é uma garantia judicial dele, né, para ele poder se defender. Inciso D, a linha D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente, em particular, com seu defensor. O que esse inciso D está falando, né? A linha D. A pessoa ela pode se defender pessoalmente. Eu quero me defender e passar, ou então ela escolheu um defensor para ela. Eu contratei um determinado advogado, o advogado vai vir e vai fazer a minha defesa. Então, eu vou assinar lá um documento para ele, que é a procuração, vocês já aprenderam, e aí o advogado vai falar por mim. Então, é a pessoa que eu escolhi. Ou então, eu mesmo posso me defender também, em determinados casos, né? Agora, e aí, só que nós vamos sempre falar, né? Ele sempre vai ter, mais à frente eu vou falar que ele sempre tem um direito de ter um defensor, mesmo que ele não contrate, que é defensor público, né? Que vai ser designado pelo Estado. Vou falar isso mais para frente um pouquinho. O direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado. Na verdade, está aí agora, né? A pessoa não pode chegar e falar assim, ó, eu não quero ter defesa, eu sou condenado mesmo, eu assumo a minha culpa, pode me deixar preso, eu não quero me defender. E o direito dela de defender é irrenunciável, ela não pode se abster desse direito. Então, se ela não quiser se defender, se ela não quiser contratar um advogado, o Estado vai proporcionar para ela um defensor, que é o defensor público, né? Que a gente fala, os defensores públicos, né? Remunerado ou não. Então, o Estado pode, a pessoa vai pagar um advogado, se ela tiver direito, ou então ela não tem direito, ela não tem condição de pagar advogado, ela não vai pagar esse advogado, vai ser um defensor público. Segundo a legislação interna, né? Legislação interna é a legislação de cada país. Se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido por lei. É aquilo que nós falamos aí, né? Se a pessoa não apresentar um advogado para ela ou não fazer a defesa, ela não pode se abster desse direito. Ela é obrigada a se defender ou contratar alguém. Se não quiser nem se defender ou contratar alguém, o Estado é obrigado a designar alguém para poder promover a defesa dela. Então, é o que é o direito, chama-se direito irrenunciável. Guardem isso. Coloquei em vermelho, negritei, sublinhei. É importante? Cai em prova toda hora. Vai falar sobre essa questão de direito irrenunciável aí. F. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. A pessoa tem o direito a indicar testemunhas, né? Ela vai inquirir, o que é inquirir? É indicar testemunha, a testemunha é obrigada a ir,
e o advogado dela vai inquirir. O que é inquirir? Fazer perguntas. Às vezes ele apresenta testemunhas, que são testemunhas da defesa, que aí ali o advogado da defesa que vai indicar essas testemunhas, e tem também as testemunhas de acusação. O Ministério Público, né, pode indicar testemunhas que vai comprovar uma acusação contra aquela pessoa. E aí o advogado de defesa pode fazer perguntas para a testemunha de acusação também, né, para ela poder esclarecer. Lançar luz. O que é lançar luz? Esclarecer os fatos. A testemunha que viu vai esclarecer o que exatamente aconteceu. Então, o direito da defesa, ela tem direito de inquirir as testemunhas, ok? G, direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo nem a confessar-se culpado. A pessoa não precisa apresentar provas contra ela mesma, né? Vocês estão vendo muito isso aí agora, aí nessa CPI aí que está passando aí, né? Que eu nem sei que pé que está mais, que eu já não estou acompanhando. Mas aí a pessoa vai lá, eu não vou, ela pede o direito dela porque ela está entendendo que ela está sendo acusada. Se ela falar alguma coisa lá, ela vai apresentar prova contra ela mesma. Então, ela não é obrigada a apresentar prova contra si mesma. Por isso que ela vai lá e entra na justiça e pede o direito de ficar em silêncio. Vocês já estão vendo isso aí na CPI toda hora. Porque ela é testemunha, mas às vezes ela está testemunha, mas também numa condição ali de investigada. E aí, se ela estiver na condição de investigada, ela não é obrigada a depor contra si mesma. Isso é um preceito constitucional, por isso que está acontecendo toda hora, vocês estão vendo isso aí nessa CPI. E muito menos ela, né, é obrigada a confessar. E a pessoa confessando não quer dizer, lembra que eu falei para vocês que tem a presunção da inocência? Mesmo se ela confessar, ela é considerada inocente. A pessoa confessando é importante? É uma prova importante? Porque, né, ela vai confessar, ela vai falar com detalhe o que aconteceu, e aí a investigação vai ter condições de comprovar que ela realmente é a culpada. Mas ela não pode simplesmente falar, sou eu que matei, pronto, acabou, e aí, não, então acabou o processo, ela já confessou, está resolvida a questão. Não está, não. Tem que se provar, ok? H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. O que eu falei para vocês aí, a pessoa, né, todo mundo tem direito a recorrer da sentença. O juiz deu uma sentença de primeira instância, pode-se recorrer à segunda instância, que a segunda instância é o STJ, pode recorrer da própria decisão mesmo, o próprio juiz pode se manifestar também e rever a decisão dele mesmo, pode recorrer para o STJ, pode recorrer para o STF. Então, todo mundo tem direito a recorrer. E enquanto ele tiver esse direito a recorrer, ela é considerada inocente. Presunção da inocência. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Lógico, né? Claro, né? Mas lembre-se, Declaração dos Direitos Humanos foi feita no pós-guerra. E no pós-guerra tinha, né, a pessoa torturada e confessava. Era coagida e confessava. Ou seja, às vezes a pessoa ela está ali, cometeu um crime, ela não quer falar que foi ela, fala, se eu fosse você, eu confirmava que você que matou determinada pessoa, que você que roubou. Porque senão, a sua mãe ou seu pai pode sofrer com isso, pode acontecer alguma coisa, ou seja, você está coagindo a pessoa. Aí ela vai assumir, né? Não, opa, minha mãe eles vão fazer alguma coisa contra minha mãe, contra meu irmão, então eu vou assumir isso daqui, que eu não quero que ele sofra. Então, ou seja, a confissão só é válida se não houver coação, ok? Isso aí é bem nítido, bem claro hoje em dia. 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. O que quer dizer isso aí? A pessoa foi lá, foi processado por determinado caso, e aí passou a sentença, foi transitada em julgado, já não cabe recurso mais de ninguém. E a pessoa foi absolvido, recorreu e foi absolvida, acabou, ela não pode ser submetida ao novo processo sobre aquele mesmo fato. Porque senão ia perpetuar, né? Pessoal, você foi acusada de ter roubado, provou que não foi ela que roubou. E aí depois a outra pessoa vai, aí aquele processo extinguiu. Aí, para fazer ela responder de novo, faz outra denúncia, aí vai ter outro processo sobre ela, sobre aquele mesmo caso que ela já provou que não é ela. Então, ela não pode ser submetida a um novo processo sobre esse mesmo fato, desde que tenha sido já, né, decidido, transitado em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso e ela já provou a inocência dela. 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Isso é importante, tá, pessoal? Cai aí muito em questão essa questão aí. O processo penal
pode ser público. Não, ele não pode ser público. Ele é público, ele deve ser público. Ah, mas tem aqueles processos que tem segredo de justiça. E aí, ele não é público, só algumas pessoas sabem. Esse caso aí está aí, ó, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Que às vezes não é interessante para a justiça naquele momento tornar o processo público, porque se ele tornar o processo público, outras pessoas vão saber, e essas outras pessoas também estão envolvidas naquele caso, e aí as outras pessoas vão sumir no mapa. Ou essas outras pessoas vão desconstruir as provas que pesam contra elas. Por isso que, às vezes, há interesse da justiça em manter aquilo em segredo. Então, só nesses casos, quando é interesse da justiça para preservar determinada situação, pode-se ter o segredo de justiça, ok? Mas, em regra, todo processo penal ele é público, ele deve ser público, ok? Vê se tem alguma pergunta. O Tiago aqui, ó. Coronel, boa noite. Esse prazo de ser ouvido aí é os 2 anos? O crime só prescreve após 2 anos? Esse prazo é o mesmo? Ô Tiago, o prazo aí é de acordo com cada circunstância, com cada crime, ok? Tem prazo que é de 1 ano, tem prazo que é de 2 anos, tem prazo que é prazo prescricional que é de 20 anos. Enfim, isso aí dependendo de cada delito, dependendo da circunstância, sempre vai vir essa questão desses prazos lá no Código de Processo Penal. Consta tudo isso daí. Então, não há um prazo definido. Cada circunstância tem um prazo aí prescricional, ou tem os prazos específicos aí para casos de prisões aí específicos, ok? Tá. Se o policial está fardado e transgressor média, né, coronel? Ah, eu não entendi a pergunta não, tá, Flavinei? Se o policial está fardado, explica melhor para mim, eu não entendi essa questão. Se o policial está fardado e transgressor média, né, coronel? Eu não entendi. A tortura, né? Vai a tortura e transgressão. Não entendi essas perguntas aqui, tá bom? Depois vocês me esclareçam melhor aí. Vamos lá, vamos seguir. Opa, artigo 9º, deixa eu ver a hora aqui que eu vou ter que acelerar, hein? Vou ter que dar uma acelerada. Artigo 9º, princípio da legalidade e da retroatividade. Isso é importante, hein? Preste atenção aí nessa questão, principalmente do princípio da retroatividade. Ninguém pode ser condenado por ação ou omissão que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas de acordo com o direito aplicável. Já falei isso, lembra? A pessoa só pode ser presa ou condenada por um fato que tenha previsto anterior. Então, no momento que for cometido, aquilo tem que ser um delito. Se não é delito, ela não tem que ser presa, né? De acordo com a lei. Tampouco se pode impor pena mais grave que é aplicável no momento da perpetração do delito. Então, a pessoa cometeu um crime hoje, a pena dele é 1 ano, ele não pode ser lá na frente condenado a 2 anos. Isso aí, aí nós vamos falar agora, ó. Se depois da perpetração do delito, a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será, por isso, beneficiado. O que quer dizer isso aí? Importante. A lei só pode retroagir se ela for para beneficiar. Se a pessoa cometeu um delito hoje, vai ser julgada daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, o delito hoje vale 1 ano, a pena dela é 1 ano. Daqui a 5 anos, aquele crime foi modificado e passou para 5 anos. Ela vai cumprir 5 anos? Não. A lei não pode retroagir ou não pode voltar para poder prejudicar o réu. Por exemplo, se ele cometeu naquela época, ele vai cumprir aquilo que era daquela época. Artigo 10. Toda pessoa tem o direito de ser indenizada conforme a lei, no caso que houver sido condenado em sentença passada em julgado por erro judiciário. Isso aí é o que vocês já verem de vez em quando, a indenização, né? A pessoa é presa, ficou presa 1 ano, 2 anos, e depois vai ver que aquilo foi um erro da justiça. Não era ela que cometeu aquele crime. Vira e mexe acontece isso, né? Então, quando acontece essa situação, a pessoa tem direito à indenização. O Estado é obrigado a indenizar aquele período que ela ficou preso, ou houve alguma arbitrariedade contra ela aí, numa decisão judicial, ok? Então, o direito é de ser indenizado. Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa tem o direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, né? Isso já é Constituição Federal, a Declaração Universal já falava sobre isso, né? Autoexplicativo. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas
vida privada, na de sua família, em seu domicílio, sua correspondência, e nem ofensas ilegais à sua honra ou reputação. É aquela situação que nós já falamos lá, né? Na declaração também fala, a Constituição tem também, a pessoa ter o direito à privacidade dela, né? Então, não pode violar correspondência, não pode violar domicílio, não pode fazer escutas ilegais, enfim, só por decisão judicial. Então, a pessoa tem o direito à privacidade dela. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Ou seja, se acontecer algum problema, a pessoa tem o direito a se defender, né? Se houve alguma situação, algum direito contra, uma violação de algum direito que ela tem proteção na lei, ela vai ter direito a se defender, ela vai ter direito à indenização ou coisa do tipo. Mas vejam bem, tem uma parte aí que fala aí sobre a questão da honra, né? Ó, ninguém pode ser objeto de ingerência arbitrária, vida privada, família, seu domicílio, suas correspondências, nem de ofensas legais, a sua honra. Aí o que tinha na época, no tempo atrás aí, né? A pessoa batia na mulher, cortava a esposa no couro, ou por quê? Porque ela ofendeu a minha honra, porque falaram na rua que ela é infiel. Então, por isso que eu bati nela, ou por isso que eu matei, feminicídio. Defendi a minha honra. Isso tinha muito no passado, né? Aquela questão de defesa da honra. Hoje isso não existe mais. Independente do que aconteça. A mulher foi infiel, todo mundo ficou sabendo, e a sua honra, né? Pessoal, a minha honra foi afetada, você vai ter que recorrer à justiça para você reaver qualquer circunstância que for ali. Fazer justiça com as suas próprias mãos, você não pode fazer, muito menos homicídio contra a mulher, que seria aí o feminicídio, ok? Isso não cabe, não existe isso. Infelizmente, na nossa região aqui, por isso que vocês estão vendo aí que nós estamos fazendo muitos seminários aí de prevenção à violência doméstica, que aqui na nossa região de Guanhães, várias cidades, aqui as cidades todas, né? Nós temos muito problema disso, inclusive tivemos um caso muito recente, onde o namorado foi lá e matou uma ex-namorada, né? Já estava separado, deu tiro dela numa festa, e por motivo de ciúme, por crime passional. Então, aqui nós temos muitos casos disso aí também, né? De violência doméstica, bate na mulher porque o homem acha que é dono dela, que ela saiu com a saia curta, ou porque ela não fez o almoço na hora certa. Infelizmente, a gente está tendo muitos casos desses aí, mundo afora, aqui na nossa região também. Treze. O artigo 13 fala que a questão da liberdade do pensamento e de expressão, né? Isso aí eu estou passando tudo bem rápido, tá? Porque nós já falamos tudo sobre isso na declaração. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito aí, né, compreende buscar, receber ou difundir informações de qualquer natureza, sem fronteira, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística ou qualquer outro meio. Ou seja, a pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Mas nós falamos lá, né, que esse direito tem um limite. Você tem direito desde que você não ofenda a honra das pessoas, desde que você não cometa o crime de calúnia, injúria ou difamação. É o limite aí da sua liberdade de expressão. O 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, e devem ser expressamente fixados pela lei se necessários para assegurar a. Os direitos à reputação das demais pessoas, é o que eu acabei de falar. A pessoa tem o direito de expressão, mas esse direito ele não pode ter uma censura. Contudo, ele responde pelas responsabilidades que nós falamos ulteriores, okay? Aquilo que já tem previsto em lei, está fixado em lei que ele não pode ofender a honra da pessoa. Então, se ele expressar o pensamento, expressar a opinião dele ofendendo outra pessoa, não pode. Isso aí incorre no crime de calúnia, injúria ou difamação, por exemplo. A proteção também, né? Assegurar a proteção à segurança nacional, à ordem pública, à saúde pública ou à moral pública. Então, a pessoa não pode expressar, sair por aí falando assuntos que sejam relativos à segurança nacional. Segredo de Estado, por exemplo, ele pega lá e revela aquilo para o mundo inteiro e expõe o país, né? Então, segurança nacional também, a pessoa não pode expressar e expor aquilo. A ordem pública, a saúde pública, né? E por aí vai. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios diretos, tais como abuso de controles oficiais ou particulares.
é a pessoa restringir um direito, o Estado abusando de um controle. Por exemplo, a determinada pessoa tem um canal lá no YouTube ou tem um canal de TV e ela está usando aquele canal para poder se expressar e aquela expressão está indo contra o interesse de alguém. Aí esse alguém é dono daquela emissora, vai lá, ou então esse alguém, o Estado tem um controle né, dos órgãos de TV e vai lá e simplesmente cancela a concessão daquela TV porque está ofendendo ou está sendo contra os interesses de determinada pessoa. Então, não pode usar esse abuso, né, do controle para poder prejudicar uma pessoa, né? E aí o caso do papel da imprensa, de rádio, enfim, qualquer outro tipo de informação, não se pode haver um abuso do poder para controlar órgãos oficiais ou até mesmo órgãos particulares. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia. Aí, pessoal, dê uma atenção nisso aí, né? Que a gente fala, quer dizer, então, cai um artigo, uma pergunta. Não, ninguém pode ser submetido a uma censura prévia, por exemplo. Aí, certo ou errado, aí todo mundo, ou censura, não pode. Mas aqui no caso não é geral. Espetáculos, eles podem ser censurados, desde que o objetivo seja de regular o acesso, né? Por exemplo, o espetáculo é um espetáculo que vai ter nudismo, então pode censurar aquilo para determinada idade. Criança não pode naquilo. Então o Estado pode censurar, falar, ó, criança até 10 anos, a faixa etária para esse tipo de programa, criança até 10 anos não pode. É uma censura legal. Né? Então existe a censura para determinados casos, ok? Cuidado com as pegadinhas, hein? Então, lá para a proteção moral da infância, como eu falei, da adolescência, sem prejuízo ao disposto no inciso 2. Inciso 2 é aquele lá que a gente fala lá, né, essa não é uma censura prévia, né? Isso aí não está sendo uma censura prévia, está sendo uma censura que está fixada em lei. Então, criança, o estatuto, por exemplo, da criança e do adolescente, ele tem algumas normas previstas lá onde que pode haver censura para determinados programas, né? As redes de televisão, por exemplo, tem um horário deles para eles poderem exibir cenas de nudismo, por exemplo, né? 5. A lei deve proibir toda propaganda a favor de guerra. Aí, olha só, é uma censura impositiva. A propaganda que venha ser a favor de guerra, ela deve ser censurada, ela deve ser proibida, é obrigatório. Bem como apologia ao ódio nacional, né? A pessoa está fazendo uma apologia contra o país, racial ou religioso, está fazendo uma apologia, né? Vão matar todas as pessoas que seguem determinada religião, porque essas pessoas não prestam. Vão faz uma propaganda nesse sentido. Isso aí é obrigatório a censura, né? Como, da mesma forma, discriminação, hostilidade, ao crime ou à violência, é o que a gente fala apologia ao crime, né? A pessoa vão incentivar, todo mundo vão invadir o Congresso Nacional e quebrar aquilo tudo, botar o povo para correr e fazer uma propaganda nesse sentido. Essas aí, apologia a crime, não pode, é obrigatório, deve ser proibido. 14. Direito de retificação ou resposta. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentada e que dirige ao público em geral, tem o direito a fazer pelo mesmo órgão de difusão sua retificação ou resposta nas condições estabelecidas em lei. O que é isso? Direito de resposta, pessoal. A pessoa vai lá e faz uma ofensa. Acontece, eu já usei muito isso aí. A pessoa vai lá e faz uma colocação. A Polícia Militar, o 65º Batalhão, cometeu isso, ou fez aquilo, uma coisa, aí eu vou lá, isso aí tá errado, as coisas não são bem assim, eu vou naquele órgão de imprensa, falo, eu quero o direito de resposta, e emito uma nota, faço uma resposta, ele é obrigado a dar meu direito de resposta no mesmo tamanho, no mesmo horário que foi veiculado a propaganda anterior. Okay? Então, isso é o direito de resposta que todos nós temos condições para poder defender de uma acusação injusta, né? Em nenhum caso, a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. Ou seja, a pessoa falou lá que eu cometi um crime, que eu matei alguém. E aí eu vou lá e coloco no jornal. Coronel fez isso, fez aquilo e tal, e cometeu determinado delito. Eu vou lá, vou fazer o meu direito de resposta, aí vai ter o meu direito de resposta, eu vou falar que não fui eu que fiz aquilo, que aquilo eu sou inocente, mas também posso continuar processando legalmente, ou seja, aquela pessoa que cometeu o crime de calúnia, ela vai continuar respondendo o processo. Não, ela não vai responder porque o coronel já colocou a resposta lá no jornal, ele já se teve o direito de
de retificação, teve o direito de resposta, então agora eu não vou ser processada mais. Não, independente disso. Direito de resposta é uma coisa, o processo continua pelo crime que ela cometeu, vai continuar respondendo por aquilo, ok? Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio e televisão deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial. Toda empresa, porque senão seria fácil, né? Imagina lá, vamos colocar toda pessoa, quem é o responsável pelo a emissão de determinada coisa do jornal é lá um deputado tal. E esse deputado vai falar, não, eu coloquei porque eu tenho direito parlamentar, eu posso me expressar, nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando tem um jornal, a pessoa que vai responder por aquilo é uma pessoa que não goza de imunidade e nem foro. Por quê? Porque senão é fácil, né? Pega uma pessoa lá que tem uma imunidade e coloca ela para ser responsável pelas matérias do determinado jornal e ela nunca vai ser processada, ela vai alegar que ela tem uma imunidade. Então, isso aí não... A questão de imunidade é outra coisa, em outra circunstância, não existe isso aí para fins de publicações de imprensa, né? 15, direito de reunião. Também já falamos sobre isso, né? É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. Nós já falamos sobre isso. Reunião é direito? Desde que pacífica e desde que não tenha arma. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas na lei, né? Então, a pessoa tem direito a reunir, só vai ter uma restrição se tiver alguma coisa prevista em lei. E que seja necessário numa sociedade democrática, de interesse nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou moral pública ou direitos e liberdade das demais pessoas. É o que vem acontecendo essa questão da saúde aí, né, pessoal? Todo mundo tem direito a reunir. Tem. Agora não pode reunir, que não pode ter aglomeração. Ué, mas eu tenho direito, isso é previsto. Não, mas existe a questão aí da segurança à saúde das pessoas, o Estado pode restringir em determinados casos, ok? E toda reunião tem que ser pacífica e sem armas, como nós já falamos aqui em ocasiões anteriores. Liberdade de associação, também já falamos, né? Toda pessoa tem o direito de associar-se livremente, com fins ideológicos, religiosos, políticos. Isso aí nós já falamos lá atrás, né? Esses artigos são bem repetitivos. O exercício de tal direito só pode estar sujeito à restrição prevista em lei. Também já falamos, né? A pessoa só pode ser restringida de qualquer circunstância se tiver uma previsão na lei, né? E para proteger sempre aí a segurança, a ordem, moral, por aí vai. O disposto nesse artigo não impede a imposição de restrições legais e mesmo a privação do exercício de direito de associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Essa questão aí é específica, ok? Por exemplo, os militares não podem reunir para fazer um motim, que a gente fala aí, né? Reunir as pessoas para vão derrubar o comando do coronel Paulo Henrique. E junta todos os soldados e cabos e vai lá e faz uma reunião. Essa reunião nós estamos fazendo para isso. Essa reunião é ilegal. Essa reunião não pode. E nós temos as questões específicas aí de crimes militares, que também tem essa provisão. Por isso que colocou aí, né, que artigos, eles podem impedir determinadas circunstâncias, principalmente se for de força armada da Polícia Militar, os militares, né? Proteção da família. A família é um elemento natural, já falamos sobre isso também, bem repetitivo com o que tem com relação à Declaração Universal de Direitos Humanos, né? A família, ela é o elo da sociedade, é o elo, né, básico da formação da sociedade, então deve ser protegida como um todo. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contrair casamento, lembra? Nós já falamos sobre isso, né? Inclusive, não pode ter aqueles casamentos obrigatórios, o pai escolhe a mulher ou escolhe a esposa para o filho, ou escolhe o marido para a mulher, isso não é proibido. A questão da idade, lembra que eu falei para vocês, né? Tem a questão da idade que é prevista aí na declaração, que fala lá sobre a maioridade, e aí não fala que idade é essa. Eu lembro que eu falei para vocês que nós temos a idade núbio aqui no Brasil, que é de 16 anos, que a pessoa pode casar, mas aí ele tem que ter autorização dos pais e tal. Já falamos sobre isso bastante. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. Falei para vocês, né? Não pode o pai obrigar a pessoa a casar ou escolher com quem vai casar. Os estados devem tomar medida apropriada para assegurar a igualdade de direitos. Também já falamos sobre isso, né? Equivalência da responsabilidade dos cônjuges quanto ao casamento. Então, homem e mulher têm o mesmo direito e têm os mesmos deveres também no casamento. É a questão da igualdade. Enfim, é tudo bem repetitivo, só vocês lerem. Qualquer dúvida, passa depois para nós, senão a gente não vai conseguir fechar a aula hoje.
A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento. Já teve até questão que nós já abordamos sobre isso, né? Está na declaração. Tanto o filho nascido no casamento quanto fora tem os mesmos direitos. Aquela questão do filho abastado não tem direito a disso. Não, hoje em dia, independente da circunstância, qualquer filho, quer seja no casamento ou seja por uma questão de infidelidade, tem os mesmos direitos. Direito ao nome, né? Também muito tranquilo isso. Toda pessoa tem o direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou a de um destes, ou seja, a pessoa tem o direito a ser registrado. Já falamos isso também, né? Aí é o nome e prenome. Prenome e nome são nome e sobrenome, ok? Então, toda pessoa tem direito a ter um registro, mesmo que ela não tenha posteriormente, ela pode alegar isso, ela pode pedir, ela tem direito a ter um nome, ok? Então, como é que vai tratar a pessoa? É o número 1, ele é o número 2, número 5, não é o nome. Nome, prenome, é o Paulo Henrique. Mas não sabemos quem que é essa pessoa, vão registrar, não sabe quem que é o pai, não sabe quem que é a mãe e tal. Então, aí por isso que fala sobre questão até de nomes fictícios, né? Para dar o nome dela, para ela ter um tratamento adequado. Não pode ser chamado lá de uma sigla. Quem que é você? Eu sou o ABCD. Porque alguém, né? Então é nome e prenome. Direito da criança. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte de sua família, sociedade e do Estado. Já falamos também um pouco sobre isso lá na Declaração Universal, o direito da criança, inclusive falando lá, né, que a criança o que é entendida aí como pessoa que nasceu, né, pessoa, ser humano, desde lá quando for concebido, né, já é feto, ela já é criança, foi concebida, ela já é criança, não, já é ser humano, né? E as crianças, então, todas têm direito. Aqui no Brasil, nós temos, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito à nacionalidade também, tivemos artigos abordando sobre isso na Declaração Universal. Toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade, né, do país, toda pessoa tem o direito à nacionalidade do Estado, em cujo território houver nascido, e não tiver direito a outra. Então, a pessoa nasceu no Estado, ela é brasileira. Nasceu no Brasil, ela é brasileira, ela tem esse direito de ser considerada brasileira. Mas ela nasceu, mas isso nasceu fruto de uma violência, de um estupro. Dependente disso. O fato dela nascer ser humana, ela tem direito a ser nacional, tem direito, por mais criminosa que ela seja, ela tem direito a ser reconhecida como nacional. A ninguém se deve privar arbitrariamente sua nacionalidade nem o direito de mudá-la. É aquilo que eu falei, né? Lembro que eu citei até o exemplo do Lázaro. O Lázaro cometeu esses crimes, a gente não quer que ele seja brasileiro mais, então, a partir de agora, ele não é mais brasileiro. Arbitrariamente vão decidir que ele não tem direito à nacionalidade. Não pode, muito menos, mudar a nacionalidade também da pessoa arbitrariamente. 21. Direito à propriedade privada. Também já citamos sobre isso, né? Toda pessoa tem o direito ao uso e gozo de seus bens, né? E a lei pode subordinar esse uso ao gozo ao interesse social. É aqui que nós falamos, né? Lembro até que citei alguns casos, por exemplo, de escravidão, né? No Brasil até previsto. Se uma propriedade está lá mas ela tem escravidão, o Estado pode, inclusive, trazer para si, né? Abdicar-se a pessoa daquele direito de propriedade. Pode tomar aquela propriedade da pessoa. Nós temos a previsão disso, inclusive, em lei, no que fala sobre a escravidão. E, às vezes, também tem determinados casos. Por exemplo, eu tenho uma propriedade ali, mas ali naquele local tem que passar uma estrada que vai ligar um estado ao outro. E aí eu sou dono daquilo, eu falo, não, aqui você não passa. Mas só tem aí para passar. Não, aqui você não passa. Ou seja, é um prejuízo coletivo em prol de um direito particular. Então, o Estado pode, sim, aí é lógico, né, ele vai a passar aquela estrada ali, mas ele vai me indenizar. E essa indenização, a gente vai falar daqui a pouco, tem uma indenização justa e tal. Para quê? É a desapropriação que a gente fala, né? Ela está desapropriando uma propriedade particular, mas para atender o interesse de toda uma coletividade. Então, a lei pode subordinar esse uso, né? E nós temos aqui legislação que fala sobre isso. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa. Acabamos de falar isso, né? Eu tenho uma terra, mas o Estado precisa daquela terra, ele vai me tomar ela, né? Vai desapropriar, mas vai ter que me pagar uma indenização justa, né? Sobre aquilo. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem deve ser reprimidas na lei. Isso aí a pessoa tem lá uma propriedade e ela usa aquela propriedade, né, que é minha e aquela propriedade eu uso para explorar outras pessoas, ou enfim, uma propriedade minha que eu tenho é utilizada para outros fins.
ilegais. Então, não se cabe aí forma nenhuma de exploração do homem pelo homem, isso aí deve ser reprimido para a lei. Falei, tem lá uma terra e a pessoa quer trabalhar para mim, mas você vai ser obrigado a trabalhar forçado, trabalho escravo, ou o que for, só porque eu sou dono da terra e você precisa comer, então você vai ser obrigado. Então, não existe isso, né? A gente não pode usar a propriedade nossa para cometer delitos, muito menos explorar outra pessoa. Artigo 22. Vou passar um pouquinho da aula hoje, tá, pessoal? Mas a gente vai acabar, já está acabando já. Toda pessoa que se acha legalmente no território de um estado tem direito de circular nele. Lembra que eu falei para vocês, né? A pessoa tem direito à livre circulação dentro das fronteiras. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. Então, se a pessoa quiser mudar do Brasil, ela pode. Esse direito não pode ser privado, né? Não pode ser privado no sentido de o Estado abster-se disso. Os exercícios de direito acima mencionados não podem ser restringidos, senão em virtude de lei, na medida indispensável numa sociedade democrática para prevenir infração penal ou para proteger a segurança nacional. Por exemplo, a pessoa quer cometer um crime aqui e quer fugir do país. Aí sim, essa pessoa pode ser proibida de sair do país. Por isso que tem aí determinados casos aí que a justiça recolhe o passaporte das pessoas, né? Mas por quê? Porque ela está sendo processada, ela está sendo acusada de determinadas coisas. Então, aí, nesse caso, ela pode sim ser privada de sair do país. O exercício do direito reconhecido no inciso 1 pode também ser restringido pela lei em zonas determinadas por motivo de interesse público. Inciso 1 lá que fala, né, que a pessoa não pode ser obrigada a sair do Estado, mas às vezes, em determinada circunstância, em determinado local, ela tem que ser restrita, ela não pode ir naquele determinado local ou não pode sair dali por uma determinada circunstância, né? Vamos supor, Covid, está acontecendo muito disso, né? A pessoa não pode sair de um país para outro porque o país não aceita a entrada dela por questão de saúde pública. Então, esse acesso pode ser restrito, tanto de entrada como de saída também, né? Às vezes o país pode proibir a saída por alguma questão específica, né? De interesse público. Importante esse artigo aí, ó, ninguém pode, é importante, ó, lembre-se que é proibido a extradição de estrangeiro no caso de crime político ou de opinião. Lembra que nós já falamos isso lá, né? Pessoa extraditar, pessoa, o que é extraditar? Como já falamos, a pessoa está aqui, cometeu um determinado delito, e aí vamos devolvê-la para aquele país. Se a pessoa for cometer um crime político ou de opinião, ela não é proibida a extradição desse estrangeiro, ok? Ela só vai se for para o crime que ela cometeu, crime comum, tá bom? Crime político, ela tem direito ao asilo. Lembra que nós falamos sobre isso, né? Ninguém pode ser expulso do território do Estado no qual for nacional, nem ser privado de entrar. Já falamos sobre isso. O 6, está até junto aqui, ó. O estrangeiro que se acha legalmente no território de um Estado parte nessa convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. É aquilo que nós falamos. O estrangeiro está aqui no Brasil, eu não posso expulsar ele para outro país, né? E a questão da extradição também, que está em cima aí, é importante, só em caso de crime em crime político de opinião, não pode se extraditar, hein? Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território, já falamos isso aí, fizemos questões aí, explicamos bem isso aí, está bem repetitivo com o que está na declaração. O 8 lá, em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, é o caso da extradição, que eu estou falando para vocês, né? Seja ou não de origem, onde seu direito à vida, liberdade pessoal esteja restrita à violação. O que nós falamos, a pessoa fugiu de um país porque lá está correndo risco de vida e veio pedir asilo no país, aí no Brasil. Aí o Brasil manda ela voltar. Não pode. Principalmente se for crime, né, questão de crime político e crime de opinião. Agora, ela cometeu um delito lá, matou alguém, aí é diferente, ok? É proibida a expulsão coletiva de estrangeiro. Aí é para todo venezuelano que está no Brasil é obrigado a voltar para a Venezuela. No Brasil, nós não queremos nenhum venezuelano. Expulsa todos os estrangeiros de uma vez só. Não pode, de jeito nenhum, né? Só se for o caso específico da pessoa, de forma individualizada, de acordo com o que já falamos acima aí. 23. Todo cidadão deve gozar dos direitos e de oportunidades, participar da direção de assuntos públicos, nós falamos aí, né, sobre a questão aí de ser eleito, já foi falado também, de poder votar e ser votado, de votar e ser eleito, participar de eleições periódicas, já falamos isso aí na declaração. Ter acesso em condições de igualdade a funções públicas no seu país, já falamos sobre isso, eu até falei sobre a questão do policial militar, né, masculino e feminino, por que feminino
tem mais vaga masculina que feminina. Aí nós falamos aí que não é uma restrição, é a questão peculiar do trabalho, é diferente. Aí tem uma lei específica, a gente chama de lei efetiva, que ela prevê determinada quantidade para um ou para outro. Então, não é que está proibindo. Existe uma lei determinando legalmente sobre isso daí, ok? Porque se a polícia tivesse só policiais femininos, não teria condições. Da mesma forma que se não tivesse só policiais masculinos, também não teria condições. Tem muita coisa que a presença da mulher é importante e é legal. Agora, pode se restringir, assim, dependendo da circunstância da profissão. No caso nosso, ela tem as nossas especificidades. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, acabei de falar aí com vocês aí, ó. A lei pode regular as questões de ter mais masculino, ter menos feminino, é o caso da nossa legislação. Artigo 24, igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei, por conseguinte, têm direito sem discriminação à proteção da lei. Então, todos são iguais perante a lei, inclusive a nossa Constituição, ela prevê isso, ok? Artigo 25, está acabando. Toda pessoa tem o direito a um recurso simples e rápido ou qualquer outro recurso efetivo perante o juiz ou tribunal, já falamos sobre isso, né? Contra atos que violem seus direitos fundamentais. Então, a pessoa tem um direito à saúde e está sendo violado aqui o direito à saúde, ela pode recorrer para ter direito àquilo. Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela precisa de determinado medicamento e o Estado não fornece aquele medicamento no SUS, por exemplo. Aí ela recorre à justiça, alega que aquilo é um direito dela, à saúde que ela tem, e aí a justiça vai e determina que o Estado pague aquele medicamento. Acontece muito isso aí. Então a pessoa tem o direito a recorrer se um direito dela fundamental esteja sendo violado. Aí os estados partes, né? Quem que são os estados partes? Os estados que pactuaram aí o Pacto de São José da Costa Rica. Ele se compromete a assegurar que a autoridade competente no sistema legal do estado decida sobre os direitos, então, ou seja, se compromete a pessoa ter um direito a recorrer, que é a justiça que vai decidir sobre esse recurso, se compromete a desenvolver as possibilidades do recurso, ou seja, dar oportunidade, dar um advogado público, como nós falamos, assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão que se tenha considerado, seja a pessoa recorreu aquilo, aí a polícia vai assim, não, você recorreu, mas eu não concordo. Não, então o Estado se recorreu e o Estado deu a determinada decisão, as polícias, por exemplo, como eu falei aqui, é determinada a cumprir aquela decisão. Polícia, eu citei o exemplo aqui, ou qualquer outra pessoa, qualquer outra circunstância, né? E aí o último, ok, pessoal? Esse artigo 26 aí, lembra que eu falei para vocês, né? Ele fala aí sobre direitos econômicos, sociais e culturais, aí cai muito em questão de prova. O Pacto São José da Costa Rica, ele elenca todos os direitos políticos, sociais, econômicos, culturais, direito econômico, social e cultural. Lembre que eu falei para vocês lá que aquele pacto não traz isso de forma pormenorizada. O único artigo que fala de uma forma genérica sobre direitos econômicos, sociais e culturais é esse artigo 26. Então, costuma cair em prova que o Pacto São José da Costa Rica, ele trata sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Está certo? Não, está errado. Que ele não trata, ele não pormenoriza como nós pormenorizamos todos os outros direitos aqui que foram passados. Ele só cita de uma forma geral. Vejam bem o artigo 26, ó. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providências tais como no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais, educação, ciência e cultura, constante na Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires e tal e tal. Então, ele não cita nada. Qual que é o direito econômico? Direito qual? O direito social qual? Direito cultural qual? Não fala nada sobre isso. Falou de uma forma bem genérica. Então, o Pacto São José da Costa Rica não traz de forma pormenorizada esses direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Costuma cair isso aí em prova, hein? Encerramos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e encerramos o Pacto São José da Costa Rica. Ou seja, de direitos humanos, nós estudamos a nossa matéria. No mais, desejo a todos vocês aí uma excelente noite, um bom final de semana. Grande abraço, fiquem com Deus e fiquem com a minha continência de respeito, carinho e consideração a essa turma top. Grande abraço, fiquem com Deus.